Mas por aqui o bicho também está pegando, porque amanhã começou quente. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira uma operação para investigar as supostas ações da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o governo de Bolsonaro. Um dos alvos dos mandados de busca e apreensão é Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente e vereador no Rio de Janeiro. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados na residência de Carlos e também na Câmara Municipal do Rio. Os agentes apreenderam 3 computadores na casa em Angra dos Reis, onde a família Bolsonaro se reuniu no final de semana para realizar uma live. Além disso, a PF disse ter apreendido um computador da ABIN. As ações são continuidade à operação da semana passada contra o deputado Alexandre Ramagem. O objetivo das diligências, segundo a Polícia Federal, é investigar organização criminosa que se instalou na agência com o intuito de monitorar ilegalmente as autoridades públicas e outras pessoas. Meus amigos, o assunto do dia é esse. Nós tivemos amanhã pela manhã essa notícia de uma operação da Polícia Federal em continuidade àquela operação que a gente viu na semana passada. Aparentemente, as denúncias, a suspeita da Polícia Federal é que a ABIN teria sido instrumentalizada durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro para investigar opositores políticos. A ABIN, que é uma agência de inteligência, portanto tem acesso a informações privilegiadas, informações sensíveis e, claro, privadas de todos os cidadãos, teria sido utilizada para averiguar, investigar, acompanhar, monitorar pessoas com quem o governo não se dava muito bem. Quero a sua opinião, Acácio Miranda, você que é advogado, constitucionalista, explica para a gente, para a nossa audiência, primeiro a função da ABIN e por que isso virou um caso de polícia. Koba, boa tarde a você, boa tarde à audiência, boa tarde aos meus colegas de mesa. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, é uma repaginada que se deu no SNI, no Serviço Nacional de Informações ou Inteligência, que existe no Brasil desde a década de 50. Para que nós façamos um paralelo, a ABIN está para o Brasil como a CIA está para os Estados Unidos. E a função principal da ABIN é, como o próprio nome nos diz, produzir relatórios de inteligência, produzir informações ao Poder Executivo Federal, para que o Poder Executivo Federal possa tomar decisões internamente e externamente. E também é função da Agência Brasileira de Inteligência o que nós chamamos de contra-inteligência. Então, se eventualmente outros países estejam vigiando, espionando ao Brasil, cabe à ABIN evitar esse tipo de espionagem. Então, de forma bem superficial, Koba, é isso. É a nossa CIA que vai municiar o presidente da República das informações necessárias para que ele tome as decisões inerentes ao seu cargo. Muito bem, só para deixar claro, a gente noticiou aqui essa operação, inclusive com informações extraoficiais e informais de que teria sido encontrado um computador da ABIN. Para deixar claro, a Polícia Federal não confirma essa informação. O que se tem nesses casos de investigação é que é de se aguardar as autoridades, as instituições confirmarem. Neste caso específico, não há confirmação alguma de que um computador da ABIN teria sido encontrado em uma dessas buscas e apreensão. Até porque o relatório de busca e apreensão, ele é colocado, anexado em uma investigação que corre em sigilo. Por isso mesmo é que não dá para cravar em momento algum que esses computadores foram localizados. Wilson Pedroso, quero a sua avaliação. Bom, Koba, um abraço para você, um abraço para as pessoas que estão nos prestigiando hoje aqui no programa, meus amigos de mesa. Koba, o Carluxo, ou Carlos Bolsonaro, é um tema à parte na vida do ex-presidente. Daria um programa inteiro, daria uma minissérie, todas as questões que ao longo desses 4 anos do presidente Bolsonaro como presidente e agora como ex-presidente, o nome dele aparece. Ao longo desses 4 anos? Vamos falar, Gabinete do Ódio. Sempre o nome de Carlos Bolsonaro aparecia no Gabinete do Ódio, onde se produzia muitas vezes fake news contra adversários.
Inclusive, assessores amigos de Carlos Bolsonaro faziam parte desse gabinete do ódio, que era uma antessala do gabinete do presidente da República. O Carlos Bolsonaro, muitas vezes, foi o mentor das ações políticas do pai, principalmente nas redes sociais, onde ele é responsável e controla o Instagram, o Twitter do presidente Bolsonaro. Vira e mexe em brigas entre ele e o pai Bolsonaro, o Bolsonaro se desequilibrava, sumia, entrava em depressão. E agora, um capítulo à parte, todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes está em cima dessa questão do Carluxo e ele foi agora uma ação específica, direta, por conta da Polícia Federal. E, Koba, eu também não quero trabalhar, não quero fazer menção à história do computador, porque se realmente acharam um computador da BIM na casa ou em posse do Carlos Bolsonaro, é uma coisa tão infantil, porque uma operação aconteceu há 2 dias atrás. Se ele estava em posse desse computador, ele teve, olha, no mínimo, ou ele devolvia ou jogava no mar. A hora que ele saiu para pescar hoje de manhã de jet ski, ele deveria ter jogado o computador no mar, se ele estava realmente de posse. Porque eu não vi uma coisa tão infantil como ele em posse de um computador da BIM. Paulo Loyola. Olá, boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui hoje. Muito obrigado, Koba. Muito obrigado, meus amigos aqui da mesa. Muito obrigado a você que está em casa. Bem, sem nenhuma dúvida, hoje nós temos aí um terremoto no mundo político, principalmente no campo da direita. Muitas alegações com pouca base de perseguição por parte da Polícia Federal, lembrando aí que, pelo que vem sendo dito pela imprensa, esse processo da ABIN paralela vem tendo muita evidência. Na verdade, era um sistema que pode ter levado aí a ter informação de mais de 30 mil brasileiros. É uma acusação gravíssima, que, sem sombra de dúvida, vem se acumulando junto a outros elementos que enfraquecem o bolsonarismo, como, por exemplo, as investigações do 8 de janeiro, que já também veio aí a fazer busca e apreensão na casa e no gabinete do deputado Carlos Jordi, que é líder da oposição, e agora chegando, finalmente, à família Bolsonaro, como era aí uma expectativa muito grande de uma boa parte da família da política brasileira. E a gente tem um elemento, porque o Carlos Bolsonaro é, dos irmãos, aquele que está mais exposto e, ao mesmo tempo, ele não tem ali o foro privilegiado de ser deputado ou senador, né? Então, ele é vereador no Rio de Janeiro, apesar de muitas evidências demonstrarem que ele fazia muito pouco na Casa Legislativa do Rio de Janeiro e fazia muito mais em Brasília, tendo sido um dos que menos esteve presente na Câmara ao longo dos últimos anos, e também, reconhecidamente, esteve à frente aí das redes do pai e de boa parte do trabalho de inteligência que era feito em torno desse processo. Sem nenhuma dúvida, um abalo grande na família Bolsonaro, como o Ilcim já lembrou. Carlos Bolsonaro é também o mais instável aí deles. A gente tem uma boa probabilidade de termos tweets bastante desconexos ao longo dos próximos dias, porque certamente vai se sentir o golpe aí, principalmente porque a gente está tendo seguidas ações que estão levando a nomes da direita dentro de investigações hoje feitas pela Polícia Brasileira, e me parece que o cerco está fechando em torno da família Bolsonaro. Ricardo Rose, meu amigo, a gente sabe a importância que teve o Carlos Bolsonaro durante a campanha, em especial a primeira campanha presidencial do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Há quem diga que até aquela história de marketing, de chamar o ex-presidente de mito, tenha saído das ideias de marketing do Carlos Bolsonaro. Depois, durante a gestão, não sei se vocês se recordam, na posse presidencial estava o presidente, a primeira-dama no carro, no Rolls Royce, e atrás ali de todos os filhos, porque ele tem 5 filhos, o presidente, né? Quatro políticos, inclusive 3 políticos, o Jair Renan, que é o 04, e a menina, que é a mais nova,
de todos esses filhos, só um filho, e no caso, o Carlos Bolsonaro. Isso o coloca em um patamar diferenciado dos demais. Aparentemente era o que mais influenciava o pai, o mais próximo. E depois, durante a gestão presidencial de Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro sempre foi alguém muito próximo também nas decisões do pai, um conselheiro de primeira hora. Você acha que atingindo essa busca e apreensão, essa operação policial, claro que não é um processo, ele não é réu, ele não está sendo condenado, nem processado ainda, né? Ele está numa fase de investigação preliminar. Você acredita que uma operação da Polícia Federal contra esse filho tão próximo do ex-presidente mexe de alguma maneira no cenário político, na popularidade, no capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro, que saiu agora de uma eleição presidencial disputadíssima com mais de 150 milhões de votos? Boa tarde, Nelson. Boa tarde aos colegas aqui da mesa. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. É que certamente, primeiro é importante a gente deixar claro aqui, não importa quem seja a pessoa, não importa o partido político. Se ela cometer algum tipo de irregularidade, tem que ser investigado, ter o direito à sua defesa e, se for culpado, punido. Não importa se é do PT, se é do PL ou de qualquer partido político que seja. Dito isto, é óbvio que o Carlos Bolsonaro, que é o filho do presidente da República, que teve com o presidente desde a arquitetura da campanha de 2018, que foi bem sucedida, onde Jair Bolsonaro foi presidente, é um dos filhos que não tem foro privilegiado. O Carlos é vereador no Rio de Janeiro, está virando agora para ele todo esse processo que se corre contra o processo, que eu digo é uma organização da esquerda para tentar atingir Jair Bolsonaro, está sendo mirada aí agora no Carlos Bolsonaro. Como já foi dito até pelo Nelson, e aqui Paulo que falou bastante aqui, mas na verdade fatos mesmo foram poucos, Carlos não está sendo processado, a gente não sabe nem direito o que é, a gente sabe que a questão é em cima daquele software da ABIN que foi contratado na gestão de Michel Temer, não foi na gestão de Jair Bolsonaro, e que poderia, hipoteticamente, estar sendo usado para perseguir inimigos políticos de Jair Bolsonaro. Um software que vale dizer que ele não lê as suas mensagens, não é um software, aspas, espião, comum, ele dá a geolocalização das pessoas. É um negócio também até bizarro, você saber aonde é que o teu inimigo vai estar, apesar de, enfim, como o Wilsinho falou aqui, o Ramagem recebeu a Polícia Federal há 2 dias atrás. Se fosse para o Carlos ter alguma coisa, ou qualquer outra pessoa ter alguma coisa realmente, já teria se desfeito. Então, no primeiro momento, um erro de compasso aí na atuação. Agora, o que me chama bastante atenção é o modus operandi, esse tal de fishing expedition. Joga uma rede para tentar pescar algum tipo de prova com pouco embasamento. Esse modelo é que incomoda, e incomoda não importa se seja o Carlos Bolsonaro ou qualquer outro cidadão. Isso não é bem assim que deveria funcionar numa república. A minha pergunta também, Nelson, é o seguinte: ontem, Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro fizeram uma live com mais de 500 mil pessoas ao vivo, numa semana onde o próprio presidente da República cancelou a sua live, até meio que por falta de audiência, falta talvez de traquejo com as redes sociais, não vai ter mais aquele papo com o presidente, é o que circula por aí que o presidente não pretende mais o fazer. Vem o ex-presidente, faz uma live com 500 mil pessoas assistindo aí nas redes que estavam conectadas. No dia seguinte, vem uma ação em cima de Carlos Bolsonaro. Não é uma coisa que fica assim meio, né? Enfim, não sei. Será que é para tirar o que aconteceu ontem à noite, que estava rodando muito nas redes sociais, a quantidade de pessoas nas lives do Bolsonaro? E, de novo, para poder fechar aqui, se alguém cometeu algum erro, tem que ser punido sim, independente de quem seja. Pediu, senhor? Bem, eu queria um pouco na sua fala, perguntando para o Ricardo, se o Bolsonaro perdia um pouco em cima da sua imagem, em cima da sua popularidade. Acho eu que ele não deixa de ser um mito como é o presidente Lula, mas perde força, viu, Koba? Porque o Bolsonaro, diferente do presidente Lula, o Bolsonaro, quando foi eleito com uma base principalmente contra a corrupção. Então, qualquer ação que vincule o Bolsonaro e a família dele em questões não legais, vamos tratar dessa forma, questões não legais, ele foi visto, inclusive, de forma correta, para mostrar que não tinha fugido, que estava lá, foi visto na porta de casa, junto com o Carlos Bolsonaro, na hora que a Polícia Federal estava encerrando a operação e indo embora, então estava lá o Bolsonaro, então ele ficou presente e acertou que
muitas vezes ele acaba escapando, coisa que ele tentou fazer de manhã, porque, desculpa, ninguém vai pescar às 5 horas da manhã de jet ski. Eu pesco. Impossível você ir de jet ski pescar. Você pega até um barquinho pequeno, mas jet ski pescar é difícil acontecer. Eu quero Às vezes é de jet ski para outro lugar, pegar um barco, né? Só se for. Só se for, porque de jet ski não dá para pescar. Mas voltando, e vale lembrar também a relação que o Carlos Bolsonaro tem com o pai. Quando o pai deixou o país no final do seu mandato e foi morar em Miami, o filho que acompanhou o pai e ficou aqueles meses com o pai fora do país foi justamente o Carlos Bolsonaro. Então mostra uma proximidade, mostra que o Carlos Bolsonaro realmente tem uma relação, não quero falar aqui uma relação melhor ou pior que dos irmãos, mas tem uma relação muito próxima e uma relação realmente de conselheiro maior das questões políticas e questões de redes sociais.